Obrigada, Ivone. André, Oi, com você, André. estamos Para aqui. quem não conhece, o André é um amigo muito querido, trabalhador do Centro Jusef, veio lá do bairro, da onde? Não me lembro, e vai falar tudo com vocês hoje e vai tocar os corações de todos vocês. Bom, boa noite a Completando, todos, né? ele veio de muito longe para estar com a gente. Ah, Né, André? você viu só, Joaquim? Então, a gente pegou hoje um tema bastante interessante. Eu já falei sobre esse tema há uns 3 anos, 4 anos atrás, lá no grupo, no presencial, mas eu falei com um enfoque. Hoje a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente da nossa fala anterior. Nós pegamos da Gênese, lá no capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, pegamos dentro do subitem curas, aquela história da perda de sangue, que é o item 10 do capítulo 15 da Gênese. E Kardec colocou esse texto do Evangelho dessa forma. Então, uma mulher doente por uma hemorragia há 12 anos, que muito tinha sofrido na mão de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio. Mas seu estado estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus e vindo entre a multidão, atrás dele, tocou em suas vestes, pois ela disse: se eu puder somente tocar suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue foi estancada e ela sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. Logo, Jesus, conhecendo em si próprio a virtude que emanara dele, voltou-se para o meio da turba e disse: quem foi que tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vede a multidão que vos aperta de todos os lados, e vós indagais quem vos tocou? E ele olhava em tudo à sua volta para ver quem lhe houvera tocado. Mas essa mulher, que sabia o que estava acontecendo, tomada de medo e de pavor, veio lançar-se a seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, vossa fé vos salvou. Ide em paz e estejais curada de vossa doença. Kardec extraiu esse texto de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. E a gente conhece essa história da cura dessa mulher. Mas quem era essa mulher? Que se chamava Berenice. E a gente foi buscar uma história contada pela psicografia da Homem da Terra, pelo espírito de irmã Virgínia, que na encarnação de muito tempo atrás, foi essa mulher que foi curada por Jesus, foi a Berenice. Então ela vem contando a sua história. Eu vou contar só um pedacinho, só até a cura dela. Depois, se der tempo, a gente fala alguma coisinha do depois da cura dessa mulher. Então, ela começa contando assim: o calendário parecia sonorizado. Dir-se-ia peça viva, tal significado que ganhara naquela casa. Ele marcava as horas finais do verão, e as tardes começavam a deixar suas notas de melancolia. Pairavam, nos tons do entardecer, reflexos de profunda beleza,
destacando nitidamente a expressão vibrante da natureza. Pouca coisa tinha significado entre aquelas paredes. O companheiro, que deveria dar testemunhos de fidelidade, deserta, deixando a mulher e o pequeno filho entregues à própria sorte. Muitas vezes, a inocente alegria da criança contrastava com as preocupações de sua mãe. Os primeiros anos, embora difíceis, foram vencidos. Eram controvérsias na própria família, acusações veladas, indiferença, solidão. No íntimo, aquela mulher buscava observar a causa do abandono a que se via submetida. A saúde frágil que possuía foi, a seu ver, a razão que infelicitara o companheiro, levando-o a abandonar as próprias responsabilidades. Entendera mais tarde as fragilidades que dominavam o companheiro e aceitou lutar para viver com dignidade, dedicando-se à alegria de seu coração, o filho amado. Na infância, fortalecido pelo carinho que a mãe lhe dispensava, mostrava-se inteligente, surpreendendo-a pela lucidez e determinação. Ela secundava-lhe as esperanças e sonhos, contando cada minuto de felicidade que podiam viver. A adolescência acenara com sombras de tristeza. O jovem interessava-se tão somente pela vida material. O que, de início, ela pensava ser apenas o desabrochar da mocidade em seus desejos e ilusões, transformou-se em amarga realidade. Roma o atraía de forma irresistível e ele partira para se alistar no exército romano. O que de início, contar os dias que transcorriam em preparativos para recebê-lo em visita ao lar, passou a ser frequência em sua vida. Mas, para desencanto de seus sentimentos, o filho começara a ausentar-se sempre um pouco mais. Revê-lo quase pertencia à região dos sonhos. A saúde agravava-se com o fluxo sanguíneo que a maltratava em crises dolorosas. Sobrevinha estranha fragilidade. Ela questionava quanto à origem das fragilidades da saúde, percebendo que havia justiça em sua dor. Apesar dela questionar, ela entendia que, de alguma forma, existia alguma justiça por ela estar passando por aquela situação complicada, né? As longas caminhadas junto à natureza ficaram distantes. Entristecia por quase nada poder realizar. Movia-se entre seus pertences, mas não lhe dava atenção. As peças antigas, vindas de outras regiões, ficara relegada ao esquecimento. A única razão que abrandava sua solidão era contemplar os brinquedos do filho zelosamente guardado. Traziam sempre lembranças de um tempo feliz, né, de que compartilhava a felicidade com o filho. Nos momentos de saudade, voltava a meditar sobre o porquê da vida em suas origens divinas e refugiava-se a cantar os salmos, readquirindo novas energias. A gente vê que ela tinha uma força, uma fé que realmente sustentava toda aquela vida de dor e de abandono pelo que ela passava, né? Aquela manhã despontava em irradiações de paz. Os raios de sol
pareciam entreter-se para saudar a terra. Parecia-lhe que a noite fora um manto acolhedor para sua nostálgica espera. O dia traria bênçãos. Olha o sentimento dela. A noite, porque ela tinha passado o reconforto e a certeza, parecia que ela tinha uma certeza que alguma coisa estava no ar diferente naquele dia. Nas horas da manhã, conversava com Deus, agradecendo-lhe, entregara-se às expectativas que a tocavam e deram prosseguimentos ao seu dia. Em meio aos seus anseios, uma batida à porta causou-lhe sobressalto. Atendendo ao chamado, alegrou-se ao rever velho amigo que a vinha saudar. Viajou de muitas estradas, comercializando peças exóticas, passava por Cesareia e esforçou-se por revê-la. As notícias que transmitia falavam de sofrimento e amargor, lágrimas brotavam tristonhas e aquietaram-se após libertação das tensões contidas. Ela conseguiu colocar para fora os seus sentimentos, a sua dor, por alguns minutos, com alguém que a respeitava e tinha por ela um apreço, né? O amigo começou a falar sobre o doce peregrino. Ele mesmo ouvira Jesus em suas pregações e inegável era o seu poder. O coração de Berenice pulsou de maneira nunca antes percebida. Em indescritível sentimento de alegria, serviu frutos e água pura com sorrisos que há muito não expressava, e desculpou-se pela urgência em precisar sair para buscar o jovem peregrino. Olha só, ouviu falar de Jesus, ouviu falar do seu poder, das suas manifestações, né? E o seu coração realmente se transformou naquele momento, era a sua oportunidade, né? Como há muito tempo não fazia, buscou vestir-se com o maior desvelo. Ao transpor a porta que a abrigava do mundo, cantou para as singelas flores. Seus passos expressavam expectativa e medo. Como seria o encontro com Jesus? A ideia desse tema, alguns anos atrás, foi por essa palavra, encontros com Jesus. As palavras seriam dispensáveis? Pensativa, seguiu percorrendo a distância. Com Jesus, ela aprenderia logo depois que as distâncias que os homens percorrem para conquistar o amor encurtam o caminho para a comunhão com o Pai. O sol atingira o seu ápice, 12 horas. De súbito, diminuindo o ritmo da busca, observou uma figura ímpar que se destacava pelo porte de rara nobreza. Conteve a ansiedade, sentiu-se momentaneamente invadida pelo medo de se aproximar. Como seríamos nós diante dessa situação, né? Ela naquele ímpeto de buscar alguma coisa com Jesus, se possível a sua cura, né? É o que ela tinha em mente no seu sentimento, na sua fé. De repente ela estava ali, se aproximando de Jesus, e o medo invade o seu coração. Mas uma força poderosa e doce a impulsionou, intuindo-a sobre o significado daquele momento. Adentrou por entre os inúmeros que o cercavam e ofertou-se a cura, tocando-lhe as vestes tecidas de amor.
Sendo ele o Messias, o excelso magnetismo o revelara. Não precisaria falar. Diante da ação de Berenice, sobreveio a reação imediata. Ela teve, naquele momento, uma reação, imediatamente ao toque com as vestes de Jesus, e de uma forma a transformou aquele momento num momento mais feliz da sua vida, né? O fluxo sanguíneo estancou-se, liberando-a de doloroso sofrer. Energias abençoadas invadiram-lhe o ser, percorrendo as fibras íntimas, revitalizando-a. Surpresa continuou quando, em cantilena de luz, a voz disse: quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude. O questionamento revestia de profundo significado. Muitos o comprimiam e mesmo o tocavam por mera curiosidade, sem certezas e determinações. Outros desejavam os chamados milagres, ansiosos pela saúde que lhes garantisse a continuidade dos prazeres. Quantos realmente o buscavam sob a luz da fé? As bênçãos não seriam dadas inadvertidamente, e sim direcionadas sob razões justas. Jesus prosseguiu na exaltação da fé. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Berenice estremeceu. Impossível partir e deixá-lo, se por seu indescritível amor fora conquistada. As recordações explodiram. O fluxo sanguíneo marcou-lhe a vida. Todos que conheciam sua dor a julgavam impura e castigada por poderes estranhos. Escondera-se, evitando o ridículo dos julgamentos. Alguns familiares, desrespeitando-lhe a dor, faziam comentários inconvenientes, divulgando o triste mal. Seguir? Voltar? Para onde? Por quê? Para quem? O marido já havia abandonado, o filho também. Não. As razões induziram-na a crer que novos caminhos surgiriam ao lado de Jesus. O encontro acordou-lhe a consciência espiritual de maneira definitiva. Um desejo invadiu-lhe o ser e pensou em dirigir-lhe palavras mansas. Jesus, com um meigo olhar, pediu-lhe silêncio. Mais tarde, colhendo-lhe as mais sublimes lições, compreendia que o amor não precisava de manifestações exteriores. Berenice não vacilou um instante em ir ao encontro de Jesus, confiante, sobrepondo-se às próprias deficiências, exatamente por vivenciar força de vontade e saber querer. Fez por merecer a ajuda dos espíritos bondosos que trabalhavam com Jesus, alcançando a cura. Berenice conta esse trechinho da sua história. Na sequência dessa história, ela já conta a cura da filha de Jairo, porque logo após a sua cura, Jairo vem ao encontro de Jesus pedindo o socorro para a sua filha. E ela, a partir daí, começa a seguir Jesus. Tá? Mas o nosso objetivo também hoje é trazer um pouquinho mais. Dentro do capítulo 15 da Gênese, no item 11, Kardec vem mostrar a lógica e tirando a questão do milagre, porque Jesus, em nenhum momento, transgrediu as leis divinas.
o milagre seria alguma coisa que tivesse fora das leis e que não pudesse ser feita por mais ninguém. Mas aí, Jesus, em toda a sua sabedoria, ele realmente não, em nenhum momento, transgrediu as leis divinas. Todos os processos de cura que ocorreram através de Jesus foi através das leis naturais e dos processos possíveis que até hoje ainda existem. E Kardec narra dessa forma no item 11. A estas palavras, conhecendo em si próprio a virtude que dele havia saído, são significativas. Jesus percebendo que uma energia, que um fluido havia saído do seu campo fluídico, do seu campo energético, né? Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ambos experimentaram a ação que se produziu. Ela sentiu a energia vindo de Jesus. Jesus sentiu, percebeu o que fluiu dele para ela. É marcante que o efeito não tenha sido provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve nem magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Olha só, Kardec descrevendo o processo de cura através dos fluidos. A razão é bem simples. O fluido, considerado matéria terapêutica, deve alcançar a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, em uma palavra, a fé do doente. Em relação à corrente fluídica, o curador atua como uma bomba compressora e o doente como uma bomba aspirante. Por vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. De outras vezes, um só é suficiente. O segundo caso, que ocorreu na circunstância em questão, foi a vontade, a fé da enferma que absorveu o recurso fluídico de Jesus. Jesus tinha razão, pois, em dizer: vossa fé vos salvou. Entende-se aqui que a fé não é a virtude mística, tal como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tenha opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Compreende-se depois disso que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Esse é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que se explica por uma causa natural, certas anomalias aparentes. Então, Kardec vem trazendo, mostrando o processo de cura, naquele momento, Jesus e Berenice, mas também vem mostrando essa possibilidade da cura, como o próprio Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Então, é a questão da fé, da confiança e de ter realmente o conhecimento para que possa efetivar esse tipo de tratamento. Essa mediunidade de cura, quando você tem a consciência de que você pode, sim, manipular, transmitir fluidos, envolver aquele que está em dor, que é o que nós fazemos nas nossas reuniões, né? Na hora da nossa vibração, o nosso pensamento, direcionando o nosso pensamento, os nossos fluidos, o nosso magnetismo, o nosso ectoplasma, dentro da condição e da necessidade do momento e a condição de cada um,
né? Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando em movimento esse fluido. Nós podemos, através do nosso pensamento, qualificar esses fluidos, através das nossas vibrações, do nosso sentimento amoroso, nós vamos qualificar esses fluidos e transmitir àquele que tem doença, que tem a necessidade desse tratamento ou até mesmo da cura. Kardec, no final desse item, ele menciona o capítulo 14 da Gênese, que é o capítulo que trata dos fluidos. Ele cita o item 31, 32 e 33 da Gênese, na parte de fluidos. Então, como ele fala? Ele coloca o seguinte: o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Então, nós temos o fluido universal, o princípio dos fluidos transformados, né? A matéria é uma transformação desse fluido universal. O perispírito é uma transformação, é uma condensação diferenciada da matéria. Então, nós agimos nesse fluido também, nós temos condição, capacidade de manipular esses fluidos. O nosso pensamento e a nossa vontade se transmite através desses fluidos. Ele vem falando ainda que pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado. Quer dizer, esse agente propulsor pode ser aí o perispírito, ou o espírito no corpo encarnado também, que tem o agente perispírito e a matéria. Mas a ação é do espírito, é do pensamento. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. O poder do curador será proporcional à pureza da substância inoculada, e ela depende também da energia e da vontade de quem provoca a emissão fluídica, mais abundante, e dão ao fluido uma força, uma qualidade de maior penetração. Depende das intenções, aquele que quer curar, seja homem, quer seja espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Então, se eu quero curar, mas o meu pensamento, o meu sentimento realmente não condiz com aquele momento, com aquela necessidade, ou com a necessidade que o enfermo precisa, fica mais difícil a gente poder ajudar. Por isso a gente fala da qualificação. A qualificação vem principalmente do nosso pensamento, da nossa forma de ser, da nossa forma de agir no dia a dia. Não adianta eu querer chegar, eu faço dos maiores absurdos durante o dia inteiro. Chego na reunião e eu quero doar, e eu acho que eu vou me transformar em questão de minutos e modificar-me e fazer alguma coisa. Eu posso sim, até fazer alguma coisa, mas vai ser muito pequeno em relação ao que eu poderia fazer eu estando de bem com a vida, no exercício pleno do amor durante todo o dia. Os efeitos da ação fluídica também sobre os enfermos são extremamente variáveis, conforme cada circunstância. Algumas vezes ela é lenta, outras vezes, ela é extremamente rápida. Uma vez ela requer um tratamento bem prolongado, como no caso do magnetismo comum. Outras vezes, é uma corrente tão intensa, tão forte, que parece uma descarga elétrica, no caso que a gente observou da cura da mulher hemorroíça, certo? Então, existem pessoas que são dotadas de um poder que curam instantaneamente. Jesus era uma criatura com esse poder. Existiram outras? Com certeza.
Existem outras hoje encarnadas? Com certeza. Nós não temos nomes para dar, mas com certeza existem pessoas que proporcionam cura, proporcionam tratamento quase que instantaneamente, tá? Entre esses dois extremos, do muito lento ao muito rápido, existe uma infinidade de possibilidades, né, de recursos. Então, a gente sabe que tudo nesse meio tempo vai depender de quê? Da qualidade do espírito que pretende fazer essa doação. Depende da intensidade, da vontade, do desejo realmente de proporcionar uma cura. Kardec faz uma classificação bem rapidinha, bem superficial, assim, desses processos, né? De como é a ação fluídica e a ação magnética. No item 33, ele coloca assim: a ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Pelo fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido do magnetizador. Segunda possibilidade, pelo fluido dos espíritos, os espíritos que estão vinculados a um perispírito, né? Agindo sobre o encarnado diretamente e sem intermediário, para curar ou acalmar um sofrimento, para provocar o sono sonambúlico espontâneo ou para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. É um magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional à do espírito. Se a gente for observar, às vezes a gente acha estranho ele falar de magnetismo, né? Falar de sonambúlico. À época de Kardec, era muito comum o magnetismo. Kardec era um magnetizador. Ele fazia tratamentos através do magnetismo. O magnetismo que vem lá do Mesmer, do século XVIII. Então, Kardec se desenvolveu dentro do conhecimento do magnetismo, e ele era um magnetizador. E a questão do sonambúlico também, à época de Kardec, existiam muitos médiuns sonambúlicos, principalmente no processo de tratamentos. O sonambúlico pode ser um sonâmbulo espontâneo ou induzido através do magnetismo. O que o sonambúlico faz, o médium sonâmbulo faz? Ele se desliga do corpo físico, ele tem a capacidade de observar o corpo do enfermo ali presente por dentro, diagnosticar processos de enfermidades e descrever esses processos para o magnetizador, que irá receitar o tratamento necessário para o enfermo. Olha como agia, era funcional todo esse processo na época de Kardec, né? E a terceira possibilidade que ele descreve aqui é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. É um magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias é por vezes espontâneo, mas o mais comum é que o apelo do magnetizador o provoque. De que forma? Através da prece, através de uma solicitação dessa força, dessa intervenção dos espíritos junto ao magnetizador aqui, e que hoje a gente pode comparar com o nosso trabalho de passe. Quando nós nos colocamos no trabalho de passe e nos colocamos solicitando a ajuda dos bons espíritos ali no trabalho de atendimento àquele que busca a casa espírita, aquele que busca um conforto
na saúde física, na saúde emocional. De alguma forma, a gente tem essa possibilidade de agir juntamente com os espíritos. Então, a gente vai observando, dentro da história de Jesus, as curas, tantas outras curas, tantos outros processos de cura. Como que foi que aconteceu? Foi um milagre? Jesus chegou e quis que realmente modificasse aquele enfermo que transgredindo as leis naturais? Não, a gente observa todo um processo natural e que até a gente tem a possibilidade de, alguma forma, produzir esse efeito. Quem não teve um retorno de alguma pessoa em um determinado momento, que pediu uma prece, que pediu um auxílio, e no momento em que a gente se põe a orar e a direcionar o nosso pensamento positivo para essa pessoa, ela sente uma melhora. Acho que todos já tivemos essa experiência. Quantos já tiveram a experiência de sair de uma cabine de passe durante o nosso trabalho, nas quintas-feiras, na nossa reunião presencial, e alguém vir falar com a gente que sentiu melhor depois do passe, que se sentiu bem, que o mal-estar que estava tendo desapareceu. Então, são as possibilidades que nós temos, sim, como Jesus. Jesus tinha toda a sua condição diferenciada. O recurso fluía naturalmente dele, pela vontade dele ou não, como no caso da mulher hemorroíça, como no caso da Berenice, né? E que realmente fazia diferença naquele momento. Hoje, a história é diferente. Nós temos as lições de Jesus para aprendermos. E aprendermos que se ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, nós não fazemos ainda porque talvez a gente não tenha fé suficiente para fazermos, né? Só para finalizar, eu vou só, na sequência da história da Berenice, ela passa a seguir Jesus. Ela segue Jesus até o Calvário. Lembra da mulher que vai com uma toalha enxugar o rosto de Jesus numa das quedas de Jesus? Era Berenice. E o soldado que a retira daquele momento era o filho dela. E Jesus reconhece e fala com ela da dor pela maternidade. E ela fala para ele que isso ela já tinha superado. Então, é um espírito que encontrou ali com Jesus o seu caminho na jornada evolutiva. Após o Calvário de Jesus, ela mantém contatos direto com Maria. Presentei a Maria com aquela toalha que ficou gravada ao rosto de Jesus. E pouco tempo antes do seu desencarne, ela visita Maria. Então, é um espírito também que veio ali da simplicidade, da humildade, da dor. E esse encontro com Jesus transformou a sua vida. Poderíamos ficar a noite inteira contando essa história, porque tem muito detalhe dessa história no livro. Mas é o momento que nós temos, é o momento para as nossas reflexões, né? Quando a gente fala dos nossos encontros com Jesus. Quantas vezes tivemos essa oportunidade de nos encontrarmos com Jesus? E o quanto que esses encontros transformou a nossa vida. Não transformou, talvez, como Berenice, porque é um espírito que estava ali, pronto. Quem pode negar ou afirmar que durante aquela noite que antecedeu o dia que ela foi ao encontro de Jesus, ela já não teria encontrado com Jesus na semi-liberdade do corpo, como ela descreve numa outra história,
de uma outra cura, de Jesus se encontrando com o enfermo, que ele ia ao encontro no dia seguinte para curá-lo. Então, de certa forma, ela já tinha tido essa percepção, esse encontro, ou com Jesus, ou com os espíritos que trabalhavam junto com Jesus. E naquela noite, ela já amanheceu seu dia de uma forma diferente, de uma forma totalmente receptiva, totalmente aberta. Então, é assim que a gente observa essas vidas que vêm trazer para a gente lições que transformam também, que podem proporcionar a nós as nossas transformações. Venir, não vou passar do seu tempo, Venir. A gente agradece o carinho e espero que a nossa companheira Berenice, mais próxima de nós hoje como irmã Virgínia, possa ter trazido alguma coisa para acrescentar aí para cada um. Obrigado. Fechado. Foi ótimo. Adorei o jeito que você abordou a história, né? Todo mundo aqui, quando vai ouvir um orador, gosta de histórias, né? Não é verdade? Quando ele conta uma história, aí a gente fica, né? Nossa, né? Está fechado o seu também, microfone. Agora. Então, eu vou fazer o seguinte.